Olá, bem-vindos! Aqui no Jornal NH a gente acredita que todo mundo tem uma história para contar. Justamente por isso a gente estreia hoje o Qual a Sua História, nosso novo programa de entrevistas. Uma vez por semana você vai poder conferir um bate-papo descontraído com várias personalidades da região. E uma das principais e mais antigas maneiras de contar uma história é a arte. Por isso o nosso entrevistado não podia ser outro. Luiz Fernando Rodenbusch. Tudo bem? Bom? Muito obrigada pela tua presença aqui. Isso, eu que agradeço. Queria começar então, vamos começar pelo começo. Queria que tu me contasse um pouquinho sobre a tua infância. Como é que ela foi, o que te levou a se tornar esse ícone da arte aqui em Novo Hamburgo? Eu nasci em Taquara, há 2.000 anos atrás. Né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Vim para Novo Hamburgo com 2 anos de idade. Mais ou menos 2 anos e meio de idade. E desde lá, meu pai sempre trabalhou em rádio. Meu pai era locutor de rádio. Conheceu minha mãe no rádio e tal, aquela linda história de amor, digamos assim, né? E daí eu nasci. Enfim, eu já tive nome de cinema, meu nome é Luiz Fernando, então já tive Cine São Luís. Era o Pulguinha da cidade de Taquara, naquela época, e vim para cá com 2 anos de idade, morar em Novo Hamburgo. Meu pai veio para a Rádio Progresso de Novo Hamburgo e tal, locutor, primeiro em Campo Bom, alguns meses, e depois em Novo Hamburgo. E aqui a gente viveu, digamos assim, muito em cima da Rádio Progresso. Literalmente eu morava em cima da rádio. E isso me fez desde pequeno, desde criança, gostar de rádio. Naquela época a televisão não era tão forte assim, né, e tal, mas os cinemas eram outros tempos. E eu ajudava o meu pai a fazer os efeitos especiais das radionovelas. Eu ia para lá fazer o efeito de água, o efeito de papel celofane fazendo chuva, era rugido de vaca, não sei o que eram uns discos long play que tinham várias vinhetas, né, daquilo e tal. Às vezes entrava vinheta errada e tal. Mas então eu já nasci dentro de rádio, nesse meio, né? E isso me fez gostar. E me fez gostar da cidade de Novo Hamburgo também, em função de ser uma cidade maior do que Taquara. Os trilhos passavam por aqui, eu ia de Taquara a Novo Hamburgo com muita facilidade e tal, visitar, porque meus avós continuaram morando lá, a família. Enfim, a minha arte nasceu dentro dessa linha, assim, Pode né? dizer, então, que no caso da família te influenciou diretamente com nesse certeza, sentido, assim. Com certeza, né? Totalmente, né? E como é que começou a tua carreira, assim? Em que momento tu, então, não deixou o rádio, digamos assim, eu acho que teve um grande papel nesse teu começo, né? Mas de que forma, assim, tu começou, então, efetivamente a mergulhar nesse mundo da arte, no teatro? Eu entrei no grupo de juventude, com 15, 16, 17 anos. Eu era tímido, fechado, tinha medo de me apresentar, namorada, nem pensar. Só que eu entrei no grupo de jovens por causa das gurias, da juventude evangélica do centro e tal. Entrei por causa das meninas lá, mas eu não tinha coragem de me apresentar, de subir e dizer, olha, meu nome é Luiz Fernando e tal. Em 2 anos dentro do grupo houve uma modificação muito grande e eu me tornei presidente do grupo. Olha só, e eu descobri, o grupo tinha 40 jovens quando eu entrei. Quando eu fiquei com uns 2 anos de presidente, quando eu entrei, fiquei 2 anos depois presidente do grupo, nós transformamos o grupo de jovens em 90 pessoas. Nossa. E o que aconteceu? Aí eu descobri o teatro, o futebol, que eu jogava nheca e depois comecei a jogar bem, participei até da equipe do JR de Novo Hamburgo e tudo. Foi uma ascensão no futebol também, gosto muito de esportes, né? E ali dentro da juventude eu descobri o teatro. Comecei a escrever o 4º mandamento, honrar pai e mãe, aquelas coisas, era a mão da mãe da atriz caindo, né, balançando e tal. E as mães choravam nas minhas apresentações, até que uma vez, uma das mães chegou para mim e disse, olha, vamos fazer o seguinte, Fernando, no ano que vem, tu escreve de novo a peça para o Dia das Mães, como tu tem escrito e tal, trabalho, mas faz uma comédia, porque a gente sempre vem para cá e chora muito. Eles vêm para chorar, nós queremos rir também no Dia das Mães e tal.
E foi aí que surgiu, né, o ator. Foi começando, então. Aí o Dejair Krumena me convidou para fazer uma participação na Fossa em 1975 e tal. A partir daí, 75 para cá, começou assim, na verdade, uma subida dentro do teatro. Em 75 participei do meu primeiro festival. Eu não podia ser ator, porque na época o regulamento do festival era escolar, era estudantil, então eu tive que fazer a sonoplastia. E a minha peça foi a escolhida. Último lugar. Foi o último lugar entre as escolas. Acontece, e o único troféu que a gente ganhou foi o de melhor som. E isso me incentivou, só, porque eu tinha escolhido as músicas pro festival. E isso me incentivou, no ano que vem eu quero trabalhar, no ano que vem eu quero subir em cena, no ano que vem eu quero escrever, eu quero ser ator. Daí começou. E aí começou. E a turma do Pirulito surgiu em que ano, então? 91, 92, com o professor Sarlé. Ele nos contratou, entre aspas, para fazer um trabalho nas escolas municipais de Novo Hamburgo. Eram 2 combis com 10 palhaços dentro, 9 palhaços dentro, que iam para as escolas municipais fazer pintura, brincar com as crianças, fazer um pouquinho de teatro, recreação, pular corda com a criançada e tal. E era fantástico, era um projeto maravilhoso. Trabalhar com crianças é ótimo, né? Nossa, o Quinho Nazário, o Leonel dos Santos, o Remídio Klein, da Brindes do Novo Hamburgo. Todo esse pessoal, Wilson Marques, todo esse pessoal fazia parte, né, do grupo. E eram 4 grupos de teatro que se juntaram e foram fazer esse projeto. Com isso, a gente percebeu que tinha uma demanda para ser palhaço, né? Opa, para aí, tia, palhaçada, tu pode viver disso de repente, né? E aí começou a surgir a turma do Pirulito, que no início era eu e o Bolota, o José Roberto Silveira, que hoje mora em Porto Velho e tal. E nós éramos o palhaço Peru e o Lito. Que era muito engraçado. Tá, nós temos a turma do Pirulito, mas quem é o palhaço Pirulito? Não tem. Então São tu é o Peru e o outro legal. é o Lito. Só que um dia ele foi embora e ficou a herança, digamos assim. Bom, a partir daquele momento eu tive que me tornar o palhaço Pirulito, digamos assim. Pegou sozinho, né? Peguei sozinho o barco. E dessa turma do Pirulito, então nós conversávamos antes do programa, acabou, digamos assim, surgindo a paranoia, que é uma das tuas palavras, o que a gente escolheu, a gente pediu pro Luiz Fernando nos mandar 7 palavras, na verdade foi difícil, mandou um pouquinho mais, gente, né, do que 7, difícil, e representassem a vida toda dele. E uma das palavras, é claro, não tem como deixar de ser a paranoia, né? Como é que foi essa história, assim, Na verdade, a paranoia surgiu depois da turma do Pirulito, mas é o carro-chefe, né? E essa foi uma ideia que o Leonel, me parece, ou o Adão, lá da Acústica Som, um dia falou, pô, por que tu não põe o nome de... Era Revista Cartaz Produções Artísticas. Ah, legal e tal. Só que daí a Revista Cartaz parou e daí ficou Cartaz Produções Artísticas. Nossa empresa nasceu num belo dia 1º de abril, dia dos bobos, Mentira. Surgiu a empresa. E aí nós trocamos o nome para Paranoia. Para Novo Hamburgo. Noia, o apelido de Novo Hamburgo, então uma coisa muito para frente, muito louca, muito para cima, muito paranoica, no bom sentido, mas para Novo Hamburgo, uma cultura para Novo Hamburgo. E a partir daí começaram eventos, aulas, grupos de teatro, de dança, de TV e cinema, e é o que é a Paranoia hoje. Eu acho que, assim, as pessoas passam, né? Mas tem coisas que ficam. Me parece que esse nome, Paranoia, é a minha herança para Novo Hamburgo, é o que vai ficar depois que eu não estiver mais aí. Para a cidade. Eu fiquei até engasgado. Mas é, né? Mas é verdade. Nós conversávamos, inclusive, antes, assim, né? Como é importante, assim, essa questão do incentivo à cultura. E isso eu acho que a Paranoia faz muito bem, né? E são, enfim, oficinas e eventos e relacionados aos mais diversos tipos de arte, criando talentos e descobrindo talentos. Olha, uma das coisas que mais acontece dentro da Paranoia é a descoberta de talento, as pessoas se descobrindo. Exatamente. Nós trazemos muitas vezes as pessoas, a gente resgata algumas pessoas, e como tem nas escolas do município, nos bairros do município e de outras cidades também. Então, eu me orgulho de dizer, chega um entregador de pizza, que trabalhou a vida toda entregando pizza, e ele um dia chega na Paranoia e diz assim,
eu sei jogar ioiô, eu sei brincar, eu sei fazer não sei o quê. Aí tu vê que o cara, como entregador de pizza, ele é nota 2000. Agora, como palhaço, como recreacionista, como um cara de talento, ele tem muito mais do que um entregador de pizza. Ele é 10.000, ele é muito bom naquilo. Então, transforma a vida de pessoas. Jornalistas, psicopedagogas que iam tirar... eu vou fazer psicopedagogia, não sei o quê. Legal. Vem fazer 3 aulas de teatro, daqui a pouco ela fica meio ano conosco, de repente ela muda de curso e vai ser atriz. Ou vai ser jornalista, porque ela compreendeu, ela entendeu que se relacionar com as pessoas... O poder da comunicação. O poder da comunicação é muito forte. E a gente vive se comunicando, com né? certeza. Nosso corpo fala, e ao mesmo tempo, como nós temos dificuldade nisso, né? Isso é um ponto que eu queria abordar contigo, assim. E eu tenho certeza que, inclusive, tu falaste isso, que tu percebeu isso em ti, tu te superou nesse sentido, por ser uma pessoa inicialmente muito tímida, Nossa. né? E como que eu consegui namorar uma menina 2 meses e não peguei na mão dela. Olha que é timidez. Imagina isso, não cabe. Todo mundo, assim como tu riu, todo mundo ri da minha cara hoje quando eu conto isso. E é verdade. Tudo bem que eram outros tempos, né? Mas realmente... Não faz muito, não. Não, foi ontem. Não, mas realmente, assim, a arte tem muito disso da superação, da autossuperação, né? Da gente superar essa questão da timidez e da dificuldade de comunicação. Como nós precisamos disso e ao mesmo tempo isso é tão difícil, né? Como é que é pra ti, assim, tendo passado por isso, poder observar isso nos teus milhares de alunos que tu já teve e ainda tens, né? Tu falaste a palavra certa, observar isso. Eu acho que uma das primeiras coisas que o ator, que a pessoa, que o ser humano tem que aprender na sua vida, nós todos, agora, nesse momento, nós temos que aprender a observar. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, a gente tem que ouvir mais, a gente tem que observar mais, a gente tem que ver, por exemplo, a gente estava comentando há pouco, tu vai num supermercado fazer compras, tu chega lá, de repente tem uma guria lá bacana, uma moça bacana, muito bem vestida, de salto alto, fazendo compras, empurrando um carrinho de supermercado. Tá certo que talvez ela não tenha tido tempo de ir em casa trocar, mas muitas vezes tu vê isso e várias pessoas, então isso é uma observação. Tu vê a maneira como o cara pega o legume lá, a maneira como o cara vai... Então, essa observação é que te ajuda a ser diretor de teatro, diretor de cinema. Roteirista também, né? Porque essas coisas te dão o alimento para te poder conversar com as pessoas. Contar a história das pessoas, né? Contar histórias, que é o que a gente está fazendo aqui, que a gente está fazendo. E uma questão bem legal que a gente conversava antes, tu falaste em cinema agora, é o Henry, né? Que é uma das suas palavras que tu citaste, que é o teu menino, filho, né? Menino de 23 anos, né? Sempre vai ser menino, né? Não adianta, nós somos sempre os meninos dos pais, né? Como é que foi isso pra ti, assim, poder ver teu filho seguindo nessa... Você sabe que ele começou a fazer teatro junto comigo e tal, né? Então, eu já logo... ele é um excelente ator. Ele não sabe disso, né? Ele acha que não, mas ele é um excelente ator. E agora ele se projetou como roteirista e como diretor. É isso que ele quer ser. Diretor de cinema, roteirista. Então ele foi 2 meses para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, deu uma olhada como é que é tudo, viu o que é bom e o que não é, se desapontou com algumas coisas de cinema. Que às vezes é essencial também, né? É muito bom aprender como que não dá certo, né, também. Tu assiste às vezes uma peça de teatro, um esquete, e tu descobre como não fazer esse esquete. Exatamente. Né? Então, e ele é um dos amores da minha vida, é uma das paixões. Se eu soubesse que era tão bom ter filhos, eu tinha tido mais. Porque ele é meu filho único. Não tinha deixado de pegar na mão da menina. Não, né? Por isso. Mas ele é show de bola. E a carreira dele de cineasta, ele está começando a dar os primeiros passos com um curta Coração de Papel agora e tal. E eu estou ajudando tudo que eu posso e eu acho que os pais devem ter esse orgulho assim de poder, eu ajudei meu filho, que bom, eu ajudei a minha filha, que realizar sonhos, a realizar assim, né? Os sonhos deles. Como que tu vê isso assim na arte? E é importante dizer isso também, eu não criei meus filhos para o mundo, eu não gosto dessa frase, eu não acho que seja, a gente não cria os filhos para o mundo, eu não criei para mim, mas eu sou muito família, eu acho que a coisa, sabe, respeito, fica por aqui,
o observador, né? Tem que acontecer uma proximidade. Tô te observando. Tô de olho, viu? Tem que, pra ti é importante essa questão da proximidade, sim, assim, então. Sim, acho muito importante. Entre as pessoas, não só pai e filho, claro. A proximidade é fundamental. O abraço, o ombro amigo. Toque, né? Tem um colega meu que me falou o seguinte: tu precisa ter no mínimo 6 grandes amigos na tua vida. Mas por que grandes? Por que 6? Eu não posso ter mais. Não, pode ter mais, mas 6 assim tem que se jogar no poço contigo. Por quê? Porque o dia que tu morrer são aqueles que vão carregar a alça do teu caixão. Bah. Nossa! Que difícil. Né? Então, tô tentando 6 grandes amigos. Tentando manter os 6. Então. Segurar pelo menos esses. Pelo menos 5 ali, né? Já facilita o trabalho, assim. Mas, Fernando, e pra ti, assim, o que tu já ressaltou, enfim, essa questão da arte, da família, o que pra ti seria, digamos assim, uma característica tua que tu acha imprescindível, assim, em ti, que pra ti é muito forte? Puxa, estilo, uma das palavras que a gente colocou aqui também. Quando eu digo estilo, não é a questão assim da soberba, do nariz para cima e tal, mas eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente é, a gente tem que ser natural. No teatro a gente pede, que é uma outra palavra que depois a gente fala mais, mas no teatro a gente pede a naturalidade, na televisão, na TV e no cinema a gente pede que a pessoa seja o mais natural possível. É isso que engrandece o ator, é isso que faz com que tu seja humilde, é isso que faz com que tu ganhe prêmios. Então tu tem que ter o teu estilo, o teu jeito de ser. Eu adoro, por exemplo, usar tênis, entende? Eu não gosto de sapato, é um estilo. O estilo de vida, dar aula, conversar com as pessoas, passar na rua e cumprimentar. Eu fico super chateado quando eu passo na rua e alguém fica me olhando e me cumprimenta e tal, e eu, oi, tudo bem? E eu deixei de cumprimentar, aquela pessoa às vezes pode sair, né, putz, esse cara é antipático e tal, mas como nós somos pessoas bastante conhecidas, por sair no jornal, por poder ter uma oportunidade de estar na TV, às vezes as pessoas passam pela gente e querem o nosso cumprimento e acham que a gente tem que conhecer elas, e não é, né, às vezes é tanta gente... Isso também não está num bom dia. Isso. Mas eu sou um cara muito pra cima, muito alto astral, mas tem que ter estilo. Alegria é estilo, o vestir humildemente, simplesmente é um estilo, usar tênis é um estilo e tal. Olha, eu acho que é um jeito de ser. Muito bem. E depois, então, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e depois do intervalo a gente fala mais um pouquinho sobre o estilo de Luiz Fernando Rodenbusch. Novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da Web TV do Jornal NH tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor e ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região. Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais e também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Voltamos
Bem-vindos, então, ao Qual a Sua História, e onde a gente conversa hoje com o Luiz Fernando Randemusch. Fernando, a gente conversava antes do intervalo sobre a questão do estilo, que é uma coisa muito tua, né? Que tu apontaste como uma característica tua, muito importante. Eu queria ver contigo o que como tu vê isso nas outras pessoas, assim, qual é a característica nos outros, seja para os teus alunos, seja para, enfim, eventuais professores, teu também, né, tua família, enfim. O que tu acha que nos outros é a coisa mais importante de se ter? Olha, eu acho que sinceridade é uma das coisas muito fortes, assim. As pessoas precisam ser sinceras ou aprender a ser sinceras até. Não mentir, né, essas coisas todas. Liderança, eu acredito muito na liderança das pessoas. Essa questão de observação está muito ligada a isso que a gente falou. Então, eu acho que a liderança é o que vai mover esse país, vai mover as pessoas, vai mover as famílias, vão mover as escolas, essa boa liderança. Então, acho que uma das coisas fortes que a pessoa tem que ter é uma liderança, é ser exatamente aquilo que ela pode vir a ser, chegar, se aprimorar, chegar lá e tal. Eu acho que essa falta de humildade, essa sinceridade que a pessoa tem que ter, são fundamentais para o ser humano. E tu diria que essa questão da liderança, o teatro ajuda a desenvolver? Com certeza, nossa, muito, né? Nós somos procurados muito lá na Paranoia justamente por isso, né? As escolas mandam para lá, psicólogas mandam para lá, pessoas que vão fazer, por exemplo, agora teve uma menina, nossa aluna, que foi para a China para fazer 3 meses, né? Teve uma aluna de teatro, foi para a China. Por que ela veio fazer teatro? Porque ela precisava se comunicar, aprender a se comunicar melhor, falar com as pessoas. Enfim, como é que tu vai te comunicar na China, numa outra língua, num outro país? Bem complicado, inclusive, bem complicado, né? Então a mímica, né? o gestual, a expressão de corpo, as coisas te ajudam muito nisso. Então, e a liderança, desenvolvimento, né? A timidez que tu começa a perder, a tu te encontrar como pessoa. O teatro, TV e cinema ajudam muito isso, né? Isso é muito importante, né? Muito, com certeza. E como é que tu vê isso? Como é que tu acompanha isso? Vocês fazem algum tipo de acompanhamento nesse sentido, assim, dos alunos, de realmente de fazer esse acompanhamento desde o começo do aluno até o final, enfim, quando, não sei se existe algum tipo de formatura, enfim, por assim dizer, né? Mas quando, enfim, o aluno deixa, então, a oficina ou segue adiante, quem sabe, na carreira, né? Vocês fazem esse acompanhamento? Eu acredito que essa questão de formatura é uma palavra muito forte, né? Meio forte, assim, pra gente, porque a pessoa, no teatro, por exemplo, tu tá aprendendo sempre. Né? As pessoas, eu tenho alunos que entram, as aulas terminam lá pelo dia 12, 13, 14, 15 de dezembro. Tem aluno entrando dia 1º de dezembro. E eu deixo entrar. Eu acho importante ele vir, mesmo que seja para pegar o final da coisa. Ele não está se formando, ele está pegando um processo que foi desde o início, de repente, de algumas pessoas de março, outras que entraram em maio, em junho, agosto, enfim. Ele pega o processo final, mas ele tem uma noção de onde ele pode chegar, ou até assim, pô, não gostei, não quero fazer teatro, não é isso que eu quero. Ou então, meu Deus, me encontrei, é isso que eu quero. Então, eu sempre acho que essa questão de formatura é o final, é o auge da coisa. Sim, mas não é o fim de tudo. Não é o fim ciclo, na verdade, é o início. Né? Quando tu te forma na faculdade, tu te formou muito bem, terminou. Não, começou. Exatamente. Agora é que começou. Parece que, na verdade, nesse sentido, cada encerramento é quase como se fosse um recomeço. Um recomeço, exatamente, né? O começo de outra A gente coisa. vive recomeçando, né? Nossa, eu vim pra cá hoje, fiquei nervoso, eu vou falar na televisão, é um recomeço. Eu vou entrar no palco, subir. Eu já fiz 47 vezes o mesmo espetáculo, mas eu vou subir, dar vontade no banheiro, fazer xixi de novo e tal, bater o nervosismo, a ansiedade, vou tomar um Rivotril rapidinho, sabe? É assim. A vida da gente é assim, é um recomeçar a todo instante. E puxando novamente para a questão do teatro, assim, uma das coisas que eu acho mais interessante nessa questão toda, tanto no teatro quanto na TV, quanto no cinema, assim, essa questão dos personagens, assim, da gente poder, na verdade, interpretar uma coisa que a gente não é, um personagem que a gente não é. Como que tu vê isso? Claro que tu é diretor também, mas já foi, ainda é ator também. Como que tu vê essa questão, assim?
Eu acho fundamental. E uma das coisas que acontece muito lá na Paranoia é justamente isso. As pessoas chegam, por exemplo, chega aquela menina de casa, 15 anos de idade, 14, 15, 16 anos, porque a gente trabalha muito com adolescentes e tal também, né? Eu quero fazer teatro. Muito bem. Quando a gente vai distribuir os personagens na peça de teatro e tal, eu quero ser a prostituta da peça. Meu Deus do céu, eu quero ser a freira da peça. Sabe, ser aquilo que não se é. Para os homens, eu quero ser o bêbado, eu quero fazer papel de bêbado no espetáculo. Eu quero ser o mal, sempre ruim, os extremos, eu assim, quero ser né? o monstro da coisa, eu quero sempre os extremos. E a gente aprende que na vida nós temos, cada um de nós tem dentro de si muitos personagens ocultos, muitos personagens escondidos. Nós somos vários, né? Nós somos vários, nós temos essa possibilidade dentro da gente. E a gente vai aflorando aos poucos, vai descobrindo uma hora um, outra hora outra. Por exemplo, eu nunca tomei um porre na minha vida. Eu vou criar um bêbado agora, um dos maiores sucessos da minha carreira curta, né, e tal, espero que seja muito mais longo, mas foi fazer um bêbado em cena. Eu ganhei, os prêmios que eu mais ganhei e tal, foi por ter feito esse bêbado em cena. E eu nunca tomei um porre, eu nunca fui bêbado, eu nunca bebi. Então as referências que tu tens são a televisão, o cinema, o bêbado que tu vê na rua, a observação. Exatamente. Voltamos lá para ao que nós conversávamos antes, sabe, né? Saber observar, isso te ajuda a tu criar os teus personagens. Com certeza. E para a gente começar a se encaminhar para o final do programa, eu queria que tu me contasse uma história que na tua vida, seja na carreira ou seja na vida familiar, enfim, que tenha te marcado muito. Pode ser uma história, enfim, mais emocionante, pode ser uma história engraçada. Eu sei que de engraçado tu tem muitas, de emocionante imagino que também, né? Se eu contar uma de emocionar, vocês todos vão chorar em casa, vão chorar aqui. Eu prefiro levar a coisa na vida. Sabe que eu fujo disso? Nisso eu sou um pouquinho covarde, viu? Drama. Eu acho que assim, ir em velório, enterro, é muito difícil. Eu vou assim só se, sabe, porque eu acho que a vida é uma coisa muito, muito alegre e eu fico meio numa depressãozinha quando acontece isso. Muito então difícil, eu né? prefiro, por isso que eu acho que eu tenho esse alto astral, assim, mesmo em velórios e enterros, a gente tem que bola para frente, lembrar vamos as lá. Coisas boas lembrar sempre, as coisas né? boas, sabe? Não é como aquela, como ela morreu feia, emagreceu, não sei o quê. Porra, e a vida toda dela lá, né? Não é só aquilo. Não é só aquilo, né? Então, eu acho que isso são histórias que a gente tem para contar. Eu tenho várias histórias, eu tenho histórias de Turma do Pirulito, de Papai Noel que caiu de paraquedas, que se esborrachou no chão. Literalmente caiu? Literalmente, Papai Noel. É uma história engraçada, porque ele desceu de paraquedas, passou rente à arquibancada, estatelou como desenho animado na cerca, e foi resbalando, caindo. E eu estava apresentando o evento e ele chegou do meu lado, eu tenho que dar uma mensagem. Eu disse, sim, tem que dar mensagem, Papai Noel. Eu olhando longe do microfone. E ele, mas eu vou dar uma mensagem, mas eu tô com o braço quebrado e arranhado aqui. Então são histórias, assim, muitas de Papai Noel, que era para descer aqui, desceu 2 quilômetros adiante, tá? Palco que caiu. Enfim, a gente tem assim histórias que a gente leva na vida, né? São bacanas, são bacanas. Legal. O teatro proporciona muito isso, eu acho, né? Isso. Tanto histórias, digamos assim, que a gente interpreta, quanto questões de bastidores mesmo, que eu acho que é o que mais rola, né? Nossa, tem muito. Rende ótimas peças, inclusive. Rende muitos livros e tal. Olha, demais. E antes que tu me pergunte sobre o pão com banha, pão com banha é uma das palavras aqui, que quando eu perguntei para o Fernando algumas palavras assim que definissem a vida dele, ele colocou pão com banha, né? Obviamente eu fiquei muito curiosa, né? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir, né? Mas antes disso, o que tu quer me dizer? Não, eu queria te dizer que tem bordões que a gente cria na vida, tipo trocar as palavras, né? É uma hemorragia de satisfação estar conversando contigo aqui, né? Eu acho que isso. Mas sobre história, eu tenho um apito que eu comprei no valor de R$1 e eu estava fazendo um evento na beira da praia. Talvez seja uma das histórias que mudaram um pouco a minha carreira, digamos assim.
alguns anos atrás, eu fazendo um evento na beira da praia com um apito de R$1 que eu comprei, eu estava animando as pessoas com aquele apito e tocando o hino do Grêmio, hino do Inter, bandinha, de tudo. Que é um apito muito engraçado, pena que eu não trouxe ele para vocês verem. E tinha uma pessoa parada me observando, de braço cruzado, me observando. Sério? E eu estou trabalhando, mas eu estou ali de olho, já corujando o cara, né? Terminou o trabalho, ele veio falar comigo, me disse: o senhor faz animação, o senhor na época ainda, né? Porra, eu vestido de palhaço e ele me chama de senhor. Mas é pela postura dele, claro, né? Pela educação que ele tinha, não sei. Você faz trabalho de animação e eventos e tal? Sim. Trabalha para qualquer empresa? Sim, não sei o quê. Aí me procura então, que eu preciso falar contigo a partir da semana que vem, nós temos um evento e tal, papapá. Eu peguei o cartão dele, guardei, continuei minha... Quando eu cheguei em casa e fui ver o cartão, eu vou fazer um merchan aqui, mas vale a pena. Tramontina. E eu fiquei 8, 9 anos coordenando e trabalhando com a Tramontina por causa de um apito que me custou R$1 e que chamou a atenção dessa pessoa que estava passando e ouviu esse apito e veio ver o que era aquele barulho esquisito. Legal, e é um baita exemplo de como não é, às vezes, o que tu tem, não, né? Tu tem que estar na hora certa, né? No lugar certo. Eu acredito muito nisso. Não é destino, não. As coisas acontecem por acaso. Eu nunca pensei na minha vida eu vou ser palhaço quando eu crescer. Não, aconteceu. Eu vou ser um ator de teatro. Não, aconteceu naturalmente. Eu vou ser dono da Paranoia Produções. Isso aconteceu. As coisas, para mim, pelo menos, e eu acho que para todos, se a gente começar a observar, as coisas vão acontecendo naturalmente na vida da gente. Não precisa forçar nada, não precisa forçar. Né? A gente se sente, às vezes, compelido a fazer isso. Basta tu saber, isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim. A droga eu não quero, a coisa boa eu quero. Aparecer eu quero, ficar oculto eu não quero. Entende? Então, eu acho que é uma questão de escolhas. É verdade. A vida é uma escolha, é uma escolha. É verdade. E o pão com banha foi uma escolha? O pão com banha, meu pai comia pão com banha, meu avô, minha avó, todo mundo pão com banha, com um pão de milho, banha em cima e açúcar em cima. Nossa Isso era para as crianças como eu. Super saudável. O meu pai era pão com banha para curar a gripe. Olha a dica aí, atenção, gastronomia. Dica de saúde. Dica de saúde para gastronomia. Então, pão com banha, alho, cebola, pimenta um pouquinho em cima desse alho e tal. Bem forte ali e tal. Cura uma gripe que eu vou te contar. Melhor que chazinho com limão. Melhor que chazinho com limão. Então, pão com banha, as pessoas acham engraçado, mas foi a minha realidade como criança. Comi muito pão com banha. E quando eu falo isso, várias pessoas que têm a minha faixa etária, um pouco menos, eles se identificam com isso. Claro que sim. E, para encerrar isso, melhor do que pão com banha, qualquer coisa pode ser melhor que pão com banha, né? Sempre dá para evoluir do pão com banha, sempre dá para evoluir, né? Hoje tem as Nutelinha, não sei mais o que. Nossa Senhora, tem um monte de coisa, né? Tá bom. Fernando, muito obrigada pela tua presença, tá? Te agradeço muito a oportunidade de estar aqui e gostei muito de bater um papo e contar um pouquinho da minha história também. Muito bom, acho que todo mundo tem uma boa história para contar. Te agradeço muito por ter vindo contar a tua. Legal. Bom, e semana que vem tem mais. Outras histórias você pode conferir no seu Jornal NH, tanto na versão impressa quanto na digital. E também no site www.jornalnh.com.br, além, é claro, das nossas redes sociais. Muito obrigada por acompanhar a gente e continue conosco conferindo toda semana novas histórias. Até mais. Tchau, tchau.